noite, bem-vindo, que alegria ter você aqui. E estenderam a mão e abraçaram. E ele, na hora, com suas palavras, ficou sem reação. Para resumir a história, alguns minutos depois, ele estava sentado na igreja com uma Bíblia na mão. Lá no fundo do salão, e a Eliana na frente. O plano dele estava frustrado, ele já não sabia o que ia fazer. Começou a chegar gente senta do lado e cumprimenta, que legal que você está aqui, como é que é seu nome, seja bem-vindo. E ele foi vendo que o plano dele estava frustrado, mas estava nervoso ainda. O programa começou, a Bíblia foi aberta. Deus tocou no coração daquele rapaz. E na hora do apelo ele se levantou, veio à frente, entregou a vida para Jesus. A esposa se levantou, o abraçou, chorando. Eles entregaram a vida para Jesus naquele dia. Eu fui embora e no caminho de volta para casa tive que achar um córrego para jogar uma arma fora, porque ele não quis nem mais a arma. Nova vida, um novo começo. O que passou, passou. E esse foi o dia do batismo deles. Mas não foi fácil não, porque alguns dias antes do batismo, ele falou assim para mim: pastor, tem uma coisa que eu não contei para ninguém. Eu falei: o que foi, Elias? Ele falou assim: pastor, eu tenho um pacto com o diabo. Eu fiz um pacto algum tempo atrás, para os meus assaltos darem certo. E pastor, eu estou sentindo que Deus está me chamando, mas eu estou com medo. E eu falei: Elias, você não tem que ter medo. Vamos lá, é o seu batismo, é a sua nova vida, é o seu nascimento. E a sua esposa, a Eliana, foi batizada primeiro. E eu fiquei com Elias para batizá-lo. Mas o inimigo não deixaria barato. E na hora do batismo do Elias, eu comecei a contar um pouco da história dele, de como ele tinha chegado na igreja e do que Deus tinha feito na vida dele. Antes de batizá-lo, o inimigo apareceu na igreja. E na hora do batismo do Elias, veja o que aconteceu. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daí é o show que o diabo faz, a gente não precisa ver. A partir daí é o diabo que vem para atrapalhar. É o diabo que vem para recobrar a vida que é dele. E falava: essa vida é minha. Ele não vai se batizar. Mas Deus é poderoso. Deus é mais forte do que tudo. O pessoal da igreja entrou em oração. A sua esposa entrou em oração. Algumas pessoas foram lá fora e começaram a orar. A igreja começou a cantar. E eu, segurando o Elias, comecei a orar e pedir: Senhor, liberta esse rapaz. Liberta ele da prisão que ele entrou. Alguns minutos depois, o Elias, já recuperado, Como ministro do Evangelho, te batizamos. ele foi batizado. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. O semblante dele depois do batismo era outro. Amém. E aí está a emoção do novo nascimento. A emoção da nova vida. E é exatamente isso que Deus quer dar. Uma nova vida. O diabo vem para te sequestrar, para te roubar, para te destruir, para acabar com você. Mas Deus, Ele quer te dar exatamente uma nova vida. Mas a história do Elias continua. Não para por aí, porque o seu testemunho foi tão forte, tão forte. Algumas semanas depois, eu fazia uma série de conferências numa outra igreja, também em Guarulhos. E o Elias foi na série de evangelismo. Foi assistir. E quando ele entrou no auditório, um rapaz que estava lá dentro olhou e se assustou. O nome dele? James. E quando ele olhou para o Elias, ele pensou assim: eu conheço esse cara. E ele começou a pensar, pensando, de onde eu conheço? De onde eu conheço? E aí ele lembrou. Ele falou assim: eu acho que foi esse cara que me roubou. Há alguns meses atrás, o James trabalha com melancias
em Guarulhos, tem um depósito de melancia. E ele estava saindo do depósito de melancia quando ele foi assaltado. Roubaram o seu carro. Ele não achou mais o carro. E quando ele olhou, ele falou assim: foi esse rapaz que me roubou. Ele tinha certeza disso. O culto inteiro ele ficou olhando para o Elias. Olhava para frente, olhava para o Elias. Olhava para frente, olhava para o Elias. Na hora do apelo, eu comecei a convidar as pessoas para entregarem o coração para Jesus. E muitas pessoas se levantaram e vieram à frente. Mas o James, que estava assistindo aquela programação, não se levantou, porque ele não estava nem prestando atenção muito no que estava acontecendo. De uma maneira inexplicável, o Elias se levanta e vai e senta do lado do James e começa a fazer um apelo para o James. Diz assim: James, você tem que entregar o coração para Jesus. Jesus te ama, Ele vai mudar a sua vida. Ele mudou a minha vida também. E foi fazendo o apelo. Quando o James falou assim: amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Você já esteve envolvido com crime, alguma coisa assim? E o Elias na hora parou, falou assim: por quê? E ele falou assim: olha, não me leva a mal, mas eu acho que você me assaltou. Aí ele falou assim: eu te assaltei? É onde? Quando? Que dia? E o James falou assim: não, foi dia tal, no Melancia, na frente do SEAG, lá de Guarulhos. E o Elias, ouvindo o relato, falou assim: foi eu mesmo. E falou: não vai ter jeito, né? O Elias abriu o coração e falou assim: olha, fui eu que te roubei. Fui eu que te assaltei. Mas eu não sou mais dessa vida, eu já mudei, eu não ando mais com isso. Jesus me mudou, me transformou. E contou um pouco ali, rapidamente, o testemunho. E o James, ouvindo aquilo, falou assim: bom, se Jesus mudou a sua vida, acho que muda a minha também. E os dois vieram juntos para frente. A história foi tão marcante que nós resolvemos filmar a história, gravar a história. E eu tenho essa história gravada, todinha, do começo ao fim, do Elias. Nós fizemos uma reconstituição. Levamos o Elias para a igreja, com uma arminha de plástico, e ele saindo de casa, brigando com a esposa, indo matar. Fizemos todos os passos de novo. Exatamente a história que eu estou te contando, nós fizemos tudo de novo. Reunimos a igreja do bairro dos Pimentas. Os irmãos ficaram até quase 1h da manhã. Foram pacientes, porque faz, regrava, vem de um lado, vem do outro, não dá certo. E era um processo demorado. E estava todo mundo lá. O James também estava lá. Refizemos até a história do James. O Elias se levantando, indo apelar ao James. O James reconhecendo ele como quem tinha ali assaltado. E eles conversando, e eles levantaram e vieram à frente. E esse foi o dia que nós fizemos a gravação. Ali está o Elias contando a história, o vídeo sendo gravado, a igreja reunida. E terminamos a gravação. O pessoal da técnica achou: tá bom, vai dar para refazer a história, vai dar para reconstruir. E quando acabou, eu chamei os dois, o James e o Elias. Falei: vamos tirar uma foto nós três aqui. E aí, nós três, nós juntamos e tiramos a foto. Dei um abraço, agradeci os dois e me afastei um pouquinho. E quando me afastei, o James falou assim: ô Elias, vamos conversar um pouquinho aqui? E eles sentaram ali no último banco da igreja. E ficaram os dois conversando. E eu fui falar com outras pessoas, atender outras pessoas. O James passou por mim, falou: tchau pastor, boa noite. Falei: boa noite, vai com Deus, tal. E aí veio o Elias dar tchau. Aí eu segurei. Falei: ô Elias, o que o James queria com você? Ele falou assim: pastor, o James agora é meu patrão. Ele acabou de me contratar. A partir de amanhã eu vou trabalhar com ele como conferencista, conferindo as melancias que chegam e que saem. Agora eu lhe pergunto: que história é essa? Mas assim, pastor, mas que história é essa, pastor? É exatamente a mesma pergunta que eu me faço. Que história é essa? Sabe o que é essa história? É a história do poder de Deus. Um rapaz que alguns dias atrás assaltou, agora é funcionário. 2 homens que não tinham Deus, agora têm Deus no coração. Vivem sobre a lei de Deus, sobre o poder de Deus. E é esse poder que Deus hoje disponibiliza sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós. O mundo vai acabar, mas não se preocupe com o magnetismo da terra. O mal se manifestou, mas Jesus Cristo, com seu poder, sua graça e sua lei, ainda preserva os seus filhos nos caminhos dele, mostra a direção, mostra o rumo. Ele é o nosso polo magnético.
Ele é quem mostra a direção. A sua bússola não tem que estar apontada para o Polo Norte, mas a sua bússola tem que estar apontada para a cruz do Senhor Jesus. O sacrifício dele, que lhe dá vitória, que lhe dá salvação. Eu encontro esses dois, é impossível não chorar. Ver um trabalhando com o outro, um homem de confiança dele agora. É impossível, racionalmente, você explicar uma história dessas. Ou a gente acha que isso só acontece em novela, mas essa é uma novela da vida real, novela do poder de Deus. A Daniela vai cantar uma música agora, e eu quero nessa noite lhe fazer um convite muito especial. Um convite que vem do Senhor Jesus. E o convite que eu faço hoje é para toda a igreja, mas mais uma vez em especial para aqueles que são os nossos amigos, que estão vindo aqui na igreja e que ainda não são membros batizados da igreja, ou você que se afastou. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que falta o batismo, eu quero lhe convidar nessa noite a fazer uma entrega do seu coração e da sua vida ao Senhor Jesus. E o meu convite hoje diz o seguinte: você que quer dizer: Senhor, eu aceito a tua lei e quero ser fiel à tua lei a partir de hoje, ou eu já tenho sido fiel à tua lei, mas eu quero reconfirmar a minha decisão, o meu desejo. Eu quero lhe convidar mais uma vez a se levantar e vir aqui à frente. Sim, pastor, por que me levantar e ir à frente? Eu posso me decidir e ficar sentado. É verdade, você pode. Mas quando você decide e fica sentado, pode ser que amanhã de manhã você esqueça da decisão que você tomou. Só que quando você se levanta, vem diante do altar, você não esquece da decisão que você tomou. É impossível esquecer do que aconteceu quando você se levanta e vem diante do Senhor e diz: Senhor, eu quero ser fiel à sua lei. Quem vai ser a primeira pessoa a se levantar e vir aqui à frente? Amém. Deus seja louvado pela sua decisão. Onde estão as demais pessoas que vão se levantar e dizer: Senhor, eu quero ser fiel à tua lei? Você que já é membro batizado da igreja, faça o seu acerto no coração. Você já um dia tomou essa decisão, mas você que ainda não é membro da igreja, ou que se afastou e está voltando, é com você que eu estou falando. Levanta daí agora, em nome do Senhor Jesus. Vem aqui à frente, decida-se por Ele, porque o poder que alcançou Elias, o poder que alcançou Eliane, o poder que alcançou James, é o poder que pode Ele alcançar. Vamos ouvir a música. Enquanto a música estiver sendo cantada, levante-se em nome do Senhor Jesus. Há lugar para você, há lugar para todos nós. Vem aqui à frente. Eu estou orando pela sua decisão, pela sua entrega, pelo passo que você vai dar nessa noite, diante de Jesus, entregando sua vida, dizendo: Senhor, eu quero ser fiel à tua lei. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a sétima vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a crer. É
você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar a terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Amém. Convido você que se coloque em pé, unindo-se àqueles que estão aqui à frente. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Deus querido, eu quero lhe agradecer muito pela mensagem que vem da tua palavra, porque, Senhor, o mal tem se manifestado, mas o Senhor nos mostra o caminho. O Senhor colocou diante de nós pegadas nas quais devemos seguir, as pegadas que vêm da tua palavra. Bondoso Pai, há um grupo de pessoas nesta noite que se levantou, veio aqui à frente, porque querem ser fiéis aos teus mandamentos. Senhor, eu levanto as minhas mãos agora, pedindo que o Senhor abençoe estas pessoas, que o Senhor dê forças e poder dos céus, para que elas sejam fiéis à decisão que hoje à noite tomaram. Senhor, se alguém precisa de um milagre, eu creio que o Senhor pode realizar esse milagre. Portanto, toma conta destes teus filhos, os abençoe, os proteja, os conduza e os guarde, para que em breve sejamos todos contigo no céu. Toma conta de nós, permanece ao nosso lado, despede-nos com tua bênção e com a tua paz, em nome de Jesus. Amém.